Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, um irmão muito querido mandou para mim um vídeo no WhatsApp, e esse vídeo já tinha sido alguém que mandou para ele para falar sobre a questão da edificação da igreja. Se a igreja católica é a igreja que Jesus fundou ou não. E o vídeo é esse aí. É um irmão no YouTube muito conhecido já. E o vídeo do irmão é uma resposta ao vídeo do Padre Leonardo. O Padre Leonardo diz que foi perguntado por uma menina, uma jovem que é evangélica, dizendo que era evangélica, e perguntou se ela estava errada em ser evangélica, né? Ela estava na igreja errada. E o padre dá a sua resposta dizendo que sim, que ela está na igreja que não foi uma igreja que Cristo fundou, né? Cristo fundou uma igreja, é que ela está, não é a igreja que Cristo fundou. E com respeito ele vai dizer: você corre o risco de ir para o inferno. Por quê? Porque não tem toda a verdade na igreja. São Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, né? Então, veja aí o vídeo, a resposta do irmão para esse vídeo do Padre Leonardo, e depois eu faço as considerações a respeito do vídeo dele. Hoje, uma pessoa me perguntou na internet: ô padre, eu sou evangélica, eu estou errada? Eu disse: tá, claro que tá. Por que eu estou errada? Porque você não está na igreja que Jesus fundou. Não precisa eu lhe explicar, não. Para que eu vou te convencer? Jesus fundou uma igreja, e essa igreja não é a sua. Quem foi que fundou essa igreja? Foi um pastor. Então como é que eu vou dizer que uma igreja fundada pelos homens é a certa? É errada. E você corre o risco de ir para o inferno. Cuidado. Queridos irmãos em Cristo Jesus, servos e servas do Deus Altíssimo, me dirijo com respeito aos irmãos, digno padre que tanto estuda a palavra de Deus, e ao público católico que aqui está. Bom, Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18. Na verdade, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Quem que é a igreja de Cristo? É a igreja católica? Não. É a igreja evangélica? Não. A igreja de Jesus nunca foi e nunca será nenhuma instituição. Muito pelo contrário, somos membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, o firme fundamento, 1 Coríntios 3:11. Logo, todas as placas denominacionais caem por terra. Qualquer pessoa pode frequentar qualquer denominação, desde que o fundamento seja Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 11. Se você entrar numa denominação, qualquer uma, seja católica, evangélica, os adventistas, os mormons, os testemunhos de Jeová, quem é que seja, se não pregar Jesus como firme fundamento e a porta de passagem para... Como eu sempre digo, são vídeos curtos, mas é um tiroteio de colocações errôneas, né? Por exemplo, ele vai dizer, usando 1 Coríntios 3,15, veja, ou melhor, 1 Coríntios 3,11, né? 1 Coríntios 3,11 vai dizer assim, eu vou aqui ipsis litteris, do jeitinho que está escrito, ele vai dizer: quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Então daí ele tira a conclusão de que quando São Paulo vai dizer que Jesus Cristo é o fundamento, aí ele já tira a conclusão, como todos os protestantes, de que ao dizer, né, Jesus Cristo em São Mateus capítulo 16, versículo 18, né? São Mateus capítulo 16, 18 vai dizer o seguinte. São Mateus capítulo 16, versículo 18 vai dizer o seguinte: e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que aqui é Pedro. São João capítulo 1, versículo 42. Jesus, olhando para Pedro, fitando os olhos em Pedro, disse: tu és Simão, a partir de hoje chamar-te-ás Kefas, ou Petros, que quer dizer pedra. E eu te declaro, tu és Pedro ou Petros, né? Cefas ou Petros, ou seja, tu és pedra. E sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, logo se tira Pedro da fundamentação da igreja, porque São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, vai dizer que Cristo é o fundamento. Cristo é o fundamento por excelência. Em que sentido? No sentido de que
Veja, toda a Sagrada Escritura revela a Cristo. Quando Jesus caminhou com os 2 discípulos de Emaús, ele explicou toda a Escritura do Antigo Testamento que falava sobre ele. E o Novo Testamento vem falar principalmente de Cristo. O Antigo de forma velada, por imagem, por tipologia, podemos assim dizer, de uma forma subliminar. O Novo Testamento de uma forma escancarada, mostrando ali a concretização ou o cumprimento das Escrituras, ou seja, do Antigo Testamento. Então, Jesus é o fundamento, lógico, sem discussão alguma. Só que esse Jesus que é o fundamento, e é Deus, ele escolheu 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos que Cristo escolhe, dentre os 12, ele escolhe um para ser o líder, para ser o cabeça do colégio apostólico. E é este que ele escolhe para ser cabeça do colégio apostólico, Pedro. Por isso, quando Jesus chama Pedro, logo no início do chamado de Pedro, Jesus vai dizer: tu eras Simão. Agora chamar-te-ás Kefas, que quer dizer pedra. Então ali Jesus já vê Pedro como a pedra de fundamentação da sua igreja. Aí ele vai dizer: não, mas Pedro não é o fundamento é Cristo. 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3:11. Jesus é que é o fundamento. Ok, se a gente vai pegar um versículo e isolar esse versículo, então a gente entra aí numa grande contradição. A Bíblia se contradiz, porque em 3 passagens a Bíblia fala de 3 fundamentos distintos. Mateus 16:18 vai dizer que Petros, Cefas, que é pedra, é a pedra da fundamentação da igreja. 1 Coríntios 3:11 vai dizer que Jesus é que é o fundamento da igreja. Mas vamos ver o que é que diz a carta de São Paulo aos Efésios. São Paulo aos Efésios, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. Vamos ver aqui quem é o fundamento da igreja. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Consequentemente, já não sois hóspedes, nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, a igreja é uma família. Versículo 20. Esta família está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. É nele que todo edifício, harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós, outros, entrais conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Então veja, se nós isolarmos um versículo, nós teremos aí 3 versículos que supostamente se contradizem. Mateus 16:18, tu és pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ali a gente vê Pedro sendo a pedra da edificação. Lógico que não é Pedro por Pedro, mas Pedro inspirado pelo Espírito Santo, com o dom da infalibilidade papal, petrina, sendo exercido na sua declaração de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então ali, Pedro se torna a pedra de fundamentação. Sobre esta pedra, Pedro, e a sua declaração de fé, que é uma revelação divina, por isso Pedro não tem mérito algum a respeito desta revelação de que Cristo é o Messias, porque não foi carne nem sangue que o revelou. Então, Pedro é a pedra da edificação. 1 Coríntios 3:11 vai dizer que Jesus é o fundamento. Então ali já não é Pedro, é Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 20, vai dizer que a igreja, o edifício espiritual, a igreja, está edificado sobre o fundamento dos apóstolos, já não é mais só Pedro, é todos os apóstolos, e os profetas do Antigo Testamento. Então logo a gente diria, a igreja está fundada sobre quem? Sobre Pedro, sobre Cristo ou sobre todos os apóstolos juntos e todos os profetas juntos?
Então, meus irmãos, para resolvermos essa possível e aparente contradição do fundamento da igreja, Pedro, Jesus, os apóstolos e os profetas, quem finalmente? Então, o próprio Pedro, que foi chamado por Jesus de pedra, vai nos trazer a solução para esta aparente contradição. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos do 4 ao versículo 6. Ouçamos o que diz o próprio Pedro, a pedra de fundamentação da igreja. Achegai-vos a ele. Ele quem? Jesus Cristo. Pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus Pai. E quais outras, aí ele está falando de toda a igreja, e quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, que é a igreja. Um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus. Por quem? Por Jesus Cristo. Por isso, lê-se na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, quem nela puser sua confiança não será confundido. Então, nós podemos ver claramente que a igreja foi fundada, sim, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra principal, ele é a pedra angular, ou seja, aquela pedra que fica no ângulo, e esse ângulo, um ângulo, e a pedra fica aqui no centro, esse ângulo sustenta todo o edifício espiritual. Então ele é a pedra angular. Ele é também chamada pedra de esquina. Vou pegar aqui um livro só para dar um entendimento. Essa aqui é a pedra de edificação. Veja, aqui é a pedra de edificação, que a gente vê que Jesus coloca aqui quem? Pedro. O apóstolo Pedro é esta pedra onde será edificada a igreja. Tendo por pedra angular, a que forma o ângulo, Cristo, fica aqui, para sustentar toda a edificação. E tendo Jesus também como pedra de esquina. São 4 pontos que se encontram. Para que esses 4 pontos se encontrem no prumo, ou podemos dizer assim, alinhados, tem que ter uma pedra de esquina, ou seja, uma pedra que esteja aqui, sendo a referência para todas as outras pedras vivas que formarão o edifício espiritual. Então, esta pedra de esquina é Cristo. A pedra do ângulo que sustenta a edificação é Cristo. Porém, a pedra de fundamentação é Pedro. Pedro, carnal, pecador, que cortou a orelha de Malco? Não. Pedro, inspirado, assistido pelo Espírito Santo, com o dom da infalibilidade papal sendo exercido. Então, este Pedro, que é a pedra de fundamentação, não será confundido. Não será. Ele não se confunde jamais. Então, meus irmãos, nós podemos ver que existe uma grande complicação a respeito dessa questão da edificação da igreja. Por quê? Porque Jesus é o fundamento por excelência. Ele é Deus. Só que esse Jesus, que São Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer que ele é cabeça da igreja, e o irmão vai dizer aqui, ele diz assim: quem é a igreja de Cristo? É a igreja católica? Aí ele diz: não. Infelizmente, irmão, o senhor está enganado, porque é a igreja católica. Basta olhar historicamente, basta olhar regredindo aí na história, e você vai ver que antes da reforma só existia a igreja católica. Ou melhor, existia a igreja católica e a igreja ortodoxa, que se separou da igreja católica. Antes da igreja ortodoxa se separar, só existia a igreja católica e mais nada. Então, existia a igreja católica. Em 1054, as igrejas ortodoxas se separaram da igreja católica. Em 1517, Lutero prega as 95 teses, dividindo de novo a igreja. Ou seja, regredindo na história, nós podemos ver
claramente a Igreja Católica. Então, ele diz, quem é a Igreja de Cristo? É a Igreja Católica? Aí ele mesmo responde, não, mas é, né? Se estudar a história, se buscar, se procurar ler a patrística, aqui ó, os verdinhos, vai compreender que é. Aí ele vai dizer, é a Igreja Evangélica? Aí, qual igreja evangélica? Nós temos mais de 20 mil só no Brasil de denominações diferentes. Ele diz, é a igreja evangélica? Aí ele também responde, não. Aí ele vai dizer, a igreja de Cristo nunca foi e nunca será uma instituição. Como não será uma instituição? Se no começo do vídeo ele diz, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei. O que é uma edificação? É uma instituição. É uma instituição. Podemos ler, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei. Podemos ler, tu és Pedro, sobre esta pedra eu instituirei a minha igreja. Poderíamos ler, né? São sinônimos. Aí ele vai dizer, a igreja de Jesus Cristo nunca foi e nunca será uma instituição. Muito pelo contrário. Aí ele vai dizer, somos membros do corpo de Cristo, que é a cabeça, e nós somos os seus membros. Logo, ele diz, todas as placas denominacionais caem por terra. Aí ele vai dizer, você pode ir para a igreja católica, para a igreja evangélica, para a igreja dos mormons, para a igreja dos testemunhas de Jeová, para qualquer igreja, ele vai dizer. Contanto que nesse lugar se pregue Cristo. Se pregue que Cristo é o fundamento e se pregue que Cristo é a porta para o céu. Ok. Cristo é o fundamento, Cristo também é a porta para o céu. Mas qual Cristo? Qual Cristo, irmão? Porque na igreja, como o Senhor disse, Testemunho de Jeová, Jesus Cristo não é Deus. É a primeira criatura de Jeová. Então, se ele é a primeira criatura, logo ele não é Salvador. Logo ele não é porta para o céu. Logo ele não é o fundamento da igreja. Certo? Se formos para os mormons, não vou entrar em detalhes aqui para que o vídeo não fique ainda mais longo. Mas o fundador da igreja dos mormons recebeu uma revelação privada, particular, que é chamada de Livro de Mormons. E daí tem toda uma história de um aparecimento de Jesus nas Américas e coisa e tal, que traz um evangelho, né, que até eu tenho esse livro aqui, o Livro de Mormons, que alguém me deu, eu não podia jogar fora, de vez em quando eu dou uma lida para ver o que é que tem. E o apóstolo São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, olha, ninguém pode pregar outro evangelho, ainda que nós, ou até mesmo um anjo descido do céu, pregue um evangelho diferente do nosso, que Cristo é Deus, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, que Cristo subiu aos céus e que Cristo voltará para salvar a sua igreja, para levar consigo a sua igreja, esse evangelho deve ser considerado maldito e também quem o prega. Então, as outras igrejas, por exemplo, a igreja adventista, ele citou também, a igreja adventista vai dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, entre aspas, vai dizer que Jesus é Deus, mas que Jesus e o arcanjo Miguel é a mesma pessoa. A igreja adventista vai dizer que nós temos que guardar o sábado. Outras igrejas evangélicas, assim como a igreja católica, vai dizer que nós temos que guardar o domingo. Algumas igrejas evangélicas vão dizer que a pessoa deve ser batizada quando adulta. Algumas, aquelas mais próximas da reforma, a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a igreja anglicana, elas vão dizer que as crianças devem ser batizadas na tenra idade, logo quando nascerem, assim que puderem ser batizadas. Então, como saber quem é a igreja de Cristo? Qual é a igreja verdadeira de Cristo? É a igreja una, santa, católica e apostólica. Una por quê? Porque só tem uma. Veja o que o apóstolo São Paulo vai dizer, né? Efésios capítulo... deixa eu me encontrar aqui. Pronto, encontrei. Efésios capítulo 4:4. Veja o que São Paulo vai dizer aqui, né? Sede um só corpo, que o irmão disse que nós somos membros do corpo de Cristo. Ele vai dizer, sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Então, há uma só esperança. Ele vai dizer também que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e
em todos. Então existe uma só esperança, um só Senhor Jesus Cristo, uma só fé, um só batismo. Então, a igreja que tem um só Senhor, uma só esperança, uma só fé e um só batismo é a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela tem a sucessão apostólica ininterrupta, ela tem os 7 sacramentos e nenhuma outra tem. Ela tem um só batismo e por isso muitas vezes as igrejas protestantes, quando alguém sai da Igreja Católica por não compreender a fé e vai para uma igreja dessa, eles batizam novamente. As igrejas protestantes, um batiza a criança, outro não batiza a criança. Uns batizam somente em nome de Jesus, porque não acreditam na Trindade, são os chamados unicistas. Outros batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a Igreja Católica tem um só batismo, uma só fé. Que fé é essa? A fé apostólica. A fé apostólica, que está revelada nas Sagradas Escrituras, mas antes das Sagradas Escrituras está na Sagrada Tradição. Santo Irineu de Lyon vai dizer no seu terceiro livro, Contra as Heresias, que primeiro os apóstolos que receberam o Evangelho de Cristo, primeiro anunciaram. E depois, por necessidade, Mateus escreveu para a comunidade judaica, Marcos, que era intérprete ou também discípulo de Pedro, escreve, Lucas, que era discípulo de Paulo, escreve, e João, por fim, também escreve. Mas antes de escrever a Bíblia, o Novo Testamento, aqui falando diretamente, eles pregaram, anunciaram. Ou seja, então, a única igreja de Cristo tem a sucessão apostólica, as Sagradas Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo, diferente das escrituras que os protestantes têm, que Lutero amputou, né, tirando 7 livros, e tem o magistério autêntico da igreja, o único intérprete das escrituras de forma coesa, de forma concreta, de forma precisa e infalível, inspirados pelo Espírito Santo. E tem somente Deus como Senhor e Salvador. Então, meus amados irmãos, quando nós pegamos um vídeo pequenininho, esse irmão aí ele tem um talento imenso para fazer esses pequenos vídeos de 1 minutinho, mas existe em muitos deles, nesse principalmente, muita heresia e muita contradição para tirar católicos desinformados da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Esses vídeos que eu não faço para desonrar ou para, vamos dizer assim, denegrir a pessoa que produz o conteúdo, mas para dizer que esta não é a fé da Igreja Católica. Esta não é a fé da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. É gratuito, não precisa pagar nada. Só se inscreve. Clica ali, inscrever-se. Depois clica no sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.